Deus falar para mim e falar para você que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita. Como eu recebi de Deus, estava ali e Deus falou: olha, muitos tentam derrubar o crente, né? Mas eu louvo ao Senhor, porque 1000 tem caído ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. E o Senhor diz: olha, não vai ser atingido. Porque Deus, como Deus levanta o homem, não tem quem possa derrubar. Deus levanta e capacita. É tremendo, né? A Bíblia diz que Pedro, quando ele sai do barco ali, e estava ali um grande vendaval, e muitos confundiram, não sabiam nem que era Jesus. Mas Pedro reconhece, porque tem muitos que veem Jesus só na hora boa, na hora da mudança, na hora das coisas boas que acontecem. Mas vê Jesus no meio da luta, irmão. Só quem tem visão espiritual e conhece o seu Deus. E Pedro, ele não se enganou. Ele afundou sim, mas Deus o levantou, porque Deus sempre levanta aqueles que ele chama. Exaltado é o nome do Senhor. E Deus te fala também que esse adorador já amanhece adorando, né? Sim, aí faz parte da minha vida. Gostaria de estar convidando a igreja a abrir suas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4, a partir do 1º versículo, palavra que Deus tem colocado no nosso coração nesta noite. Ainda esses dias estive falando a respeito de Mateus 25, a respeito também das 10 virgens, né? E Deus ele chamava a minha atenção que as 10 tinham lâmpadas acesas, mas só 5 tinham reserva. A diferença missionária é quem tem reserva. Muitos estão com a lâmpada acesa por aí, mas quando se apagar, tem muita gente que não tem reserva. As 10 dormiram, todas podem dormir, mas eu vejo que só pode dormir, pastor Cláudio, quem tem reserva. Quem não tem que acordar, tem que dormir, tem que virar, tem que virar a noite nas madrugadas no joelho, pedindo: Senhor, me dá reserva. Tem gente aí não vê, irmão, que não tem nem reserva, mas se você tem reserva nessa noite, descansa em Deus. Hoje, né, viram na casa comigo, ela tinha reserva, ela sabia que o nome ia chegar, ela tinha mais ali para acender as suas lâmpadas. Tem gente que não tem reserva e quer descansar, vai para o joelho, vai orar ao Senhor, vai para as campinas, vai para as madrugadas, vai adquirir mais reserva. Quem não tem, não vai dormir, não. Vai ficar com maneira, mas vai adquirir reserva. Na hora que o noivo chega, o inesperado sempre acontece, as lâmpadas se apagam. Todas eram noivas, todas estavam esperando a mesma pessoa, todas iam para o mesmo lugar, mas só vai quem tem reserva. Louva o Senhor nesta noite. Senhor, olha aqui, Jesus, começa aí, aleluia, fazer as minhas reservas. Reserva para crente, ajoelho no chão, é oração. Exaltado é o nome do Senhor. João no capítulo 4, a palavra nos diz assim: quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, tinha de passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali o poço de Jacó. Jesus, então, cansado da viagem, assentou-se assim junto ao poço. Era quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Jesus disse-lhe: dá-me de beber, porque seus discípulos foram à cidade comprar comida. Então disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber, a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus e os samaritanos não se comunicavam entre si. Jesus respondeu e disse: se tu conheces o dom de Deus e quem é que te diz, dá-lhe de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, onde pois tem água viva? Acaso tu és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele próprio bebeu, seus filhos e seu gado? Jesus respondeu, disse-lhe: tudo que beber desta água tornará a ter sede, mas
mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se converterá nele em uma fonte de água que salta para a vida eterna. Amém? Você não pode se sentar louvando e glorificando o nome do Senhor. João capítulo 4 vem nos mostrando ali com um diálogo inesperado na cidade de Sicar, em Samaria. E é tremendo porque aquilo era inesperado, porque não havia comunicação entre os judeus e os samaritanos. Mas a Bíblia nos diz que Jesus iria para a Galileia e foi necessário passar por Samaria. É tremendo, porque a necessidade de Jesus muitas das vezes não é aquela que a gente pensa e que a gente acha. Para chegar até a Galileia, ele poderia ir pelo litoral ou pelo território de Pérea, mas havia uma necessidade de Deus passar por Samaria. O inesperado de Deus aconteceu junto ao poço de Jacó. Eu começo a entender que o inesperado de Deus, ele pode acontecer junto ao poço de Jacó, ele pode acontecer dentro da tua casa, no meio da tua parentela. O inesperado de Deus, quando acontece como ninguém imagina. Jesus tinha uma necessidade em passar por Samaria, porque havia lá uma mulher que precisava ter a sua vida transformada. E é tremendo, irmão, porque Jesus, na sua trajetória, a Bíblia nos mostrando, principalmente nesta passagem, Jesus como um missionário, um homem que fazia a obra de Deus. Jesus estava já cansado da viagem e ele parou e começou uma obra. Jesus cansado, ele começa a pregar. Muitos crentes estão cansados e querem parar. Muitos crentes estão cansados e dizem: eu não vou à igreja, eu não vou pregar, eu não vou cantar, eu estou muito cansado. E Jesus nos dá um exemplo como um missionário que ele foi, que o cansaço não vence o homem, o cansaço não pode parar a obra. Não é porque você está cansado que as vidas vão descer a sepultura. O teu cansaço não pode impedir de Deus atuar na tua casa, no meio da igreja, no teu trabalho. Oh, às vezes é necessário Jesus passar na nossa vida, irmão, como fez com aquela mulher, para mudar a nossa história. E o crente vencer o cansaço, vencer a insulto, vencer tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida. Jesus não me insulta assim. Disseram para ele: samaritanos, você tem demônio? Jesus: não, oh, eu não tenho demônio não, oh, Pai, e vós os desonrais. Jesus defende o seu chamado. Jesus defende a sua causa. O verdadeiro missionário defende a sua chamada, a sua causa e o que ele chamou. Exaltado é o nome do Senhor. O verdadeiro missionário, quando quebra tabus, ele vence preconceito. O que Jesus estava fazendo ali em Sicar era isso, era quebrando um tabu. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus estava mostrando que não tinha que ter aquela situação, porque o verdadeiro missionário, ele não tem rixa não. Ele não fala: não vou naquela igreja, não vou naquele lugar, porque eu não me dou bem com aquele, eu não me dou bem com ele. Não, Jesus estava nos mostrando, irmão, que a palavra de Deus, ela tem que chegar em todos os lugares. A Bíblia diz que até os confins da terra. Exaltado é o nome do Senhor. O que Jesus estava falando comigo, contigo nesta noite, é que os que está em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tremendo. O inesperado de Deus vai chegar até a tua casa. O desprezo era tão grande pelo povo samaritano que às vezes eles preferiam passar pelo meio do Rio Jordão do que entrar na cidade de Samaria. Era tão grande, irmão, que eles atravessavam o Rio Jordão, o rio adentro, mas não passavam por lá. Mas Jesus falou: eu vou passar por lá. Ou tem gente que não passa nem